Prezadas senhoras e prezados senhores, bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou Eduardo José Ramos, analista de valores mobiliários, devidamente credenciado junto à APIMEC. Eu também sou graduado em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, com especialização em Mercado de Capitais pelo IBMEC. Com mais de 30 anos de experiência profissional nas áreas financeiras e tributárias. É com o máximo prazer que hoje irei apresentar para vocês, investidores e investidoras, uma análise completa, adotando a filosofia Vela Invest sobre a empresa Vamo3. E ao final deste podcast, edição 16, irei informar a todos vocês se no momento ainda vale a pena ser sócio dessa empresa, visando um investimento de longo prazo. Mas antes de tudo, gostaria de informar a todos vocês, investidores e investidoras, que se encontra disponível o relatório completo deste podcast, bem como de muitos outros relatórios sobre investimentos financeiros, que eu os considero super interessantes. E mais importante ainda, é que todos vocês podem ouvir e baixar todos os relatórios completos. Basta que vocês acessem o meu site ejramos.com.br. Mas o que sabemos sobre a empresa Vamo3? Sabemos que a Vamo3 foi criada em 2015 como sociedade limitada e sob a denominação JSL, Locação de Máquinas e Veículos Pesados, tendo como objetivo a locação de máquinas, veículos de equipamentos pesados, com ou sem condutor, prestação de serviço de gerenciamento, gestão e manutenção de frota, tanto preventivo quanto corretivo. A Vamos foi idealizada para suprir a demanda de clientes do grupo Simpar, nos setores de atuação supracitados. Em 2017, a empresa sofreu uma reestruturação societária, tornando-se uma sociedade por ação, incorporando a JSLL Holding Financeira Limitada e a Transrio Caminhões, Ônibus, Máquinas e Motores, que representa a parcela cindida da JSL Investimentos, ambas sociedade controlada pelo então controlador comum, a JSL. No mesmo ano, a companhia comprou a Borgato Máquinas, empresa com forte atuação no setor agrícola e que, após tal operação, tornou-se subsidiária integral da Vamos. Em 2018, a companhia aprovou a sua cisão de forma a excluir da sua atividade os serviços financeiros prestados por sua então controlada JSL Arrendamento Mercantil. Essa operação se deu principalmente porque os administradores da companhia e de sua controladora entenderam que, para aproveitar melhor a sinergia de cada um dos negócios desenvolvidos no conglomerado do qual faz parte a Vamos, deveria deter participação apenas em negócios relacionados à sua atividade principal, que é a locação de máquinas, veículos e equipamentos pesados. Em 2020, a JSL, que ainda era controladora da Vamos, divulgou um fato relevante sobre a aprovação do Conselho de Administração para dar continuidade ao projeto de organização de suas operações em empresas independentes, através da incorporação da totalidade da JSL pela Simpar, sua controladora, e em seguida a cisão da JSL com a versão da parcela cedida para a Simpar. Desde agosto de 2020, a JSL deixou de exercer a função de holding, tornando-se uma empresa operacional de serviços logísticos com administração própria
e a Vamos passou a ser controlada diretamente pela Simpar. Em 2021, a Vamos fez o seu IPO, captando 850 milhões de reais. No mesmo ano, a companhia fez a aquisição da empresa Monarca, uma rede de concessionárias da marca Valtra, com presença no Mato Grosso. Ainda anunciou a aquisição da BMB Brasil e da BMB México, firmas de customização de caminhões e ônibus Volkswagen. No ano de 2022, a empresa fechou a compra da HM Empilhadeiras, empresa de locação e comercialização de empilhadeiras, transpaleteiras, rebocadores, também tendo em seu portfólio outros equipamentos. Além disso, o período foi marcado por um aumento de capital de 641 milhões de reais. Já em 2023, houve a compra da DHL Tratores, rede de concessionária de tratores e equipamentos agrícolas, Valtas com loja em cidades paranaenses. A empresa é líder no segmento de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, e em 31 de dezembro de 2019 contava com uma frota de 11.010 caminhões e similares e uma frota de 2.234 máquinas e equipamentos, totalizando 13.244 ativos locados, enquanto que no segundo trimestre de 2023 esse número já havia atingido a cifra de 45.279 ativos locados. Seus contratos de locação são de longo prazo, com duração de aproximadamente 5 anos em média. A companhia oferece contratos de locação com ou sem serviço de manutenção, com ou sem operador, e ela assegura a disponibilidade da frota para seus clientes. A companhia possui ainda uma frota com modelos diversificados, com representatividade das principais marcas atuantes no Brasil. Esse crescimento é oriundo da vantagem competitiva da companhia em oferecer preços muito competitivos para seus clientes, escala e acesso ao crédito. A Vamos tem uma estrutura operacional de locação que inclui mais de 45 mil ativos, conforme dito anteriormente, e uma rede de 62 lojas distribuídas em 15 estados, das quais 15 concessionárias de caminhões e ônibus da marca Volkswagen, 16 concessionárias de máquinas e equipamentos agrícolas da marca Valtra, 14 lojas de seminovos, 3 lojas de marcas Komatsu, 11 lojas da marca Fendi e 3 lojas da marca Toyota. Sua matriz está localizada na capital paulista e a sede administrativa no município de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ao fim do ano de 2022, a receita líquida da Vamos foi de 4,9 bilhões de reais, o que representou uma expansão de 74% em relação ao ano de 2021, e a EBITDA de 1,9 bilhões de reais, também superior em 84% em relação ao ano de 2021. Agora vamos falar sobre a performance da Vamos no terceiro trimestre de 2023. Receita com locação. Considerando a performance operacional do segmento de locação, a receita líquida totalizou 837,7 milhões, crescimento de 61,3% comparado ao terceiro trimestre de 2022. Na comparação do acumulado do ano, 9 meses de 2023 versus 9 meses de 2022, a companhia teve um aumento de 83,3%, comprovando a resiliência do seu modelo de negócio com contratos de longo prazo. Já em relação à receita com serviços, a receita de serviços do terceiro trimestre de 2023 totalizou 695,2 milhões de reais,
aumento expressivo de praticamente 60% no trimestre, versus o terceiro trimestre de 2022. No período acumulado de 9 meses de 2023, esse crescimento foi ainda maior, com receita líquida de serviços crescendo 71,4%, somando 1 bilhão 929 milhões de reais. O EBITDA da locação atingiu 542,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um crescimento de 58,8% comparado ao terceiro trimestre de 2022. Na comparação do acumulado do ano, a alta foi de 75,9% em relação ao mesmo período do ano de 2022. Já em relação ao EBITDA da locação, totalizou 674 milhões de reais no terceiro trimestre, alta de 61,1% em comparação com o terceiro trimestre do ano anterior. No acumulado dos 9 primeiros meses do ano, o crescimento foi de 76,7%, somando 1 bilhão 860 milhões de reais. Em relação ao lucro líquido, no terceiro trimestre de 2023, atingiu a cifra de 115 milhões, afetado principalmente do efeito de maior despesas financeiras decorrente do aumento de estoque temporário, não recorrente, e a volatilidade atípica das concessionárias, já sinalizando aumento de quase 9% em relação ao lucro líquido gerado no segundo trimestre de 2023. Em relação aos indicadores de rentabilidade, no terceiro trimestre de 2023, o ROIC foi de 18,7%, com ampliação do ROIC e spread, resultado da trajetória de crescimento consistente da locação, que impulsionou 7 vezes EBIT versus 2019, somada à queda de juros, refletindo disciplina na execução da companhia, com consistência no lucro operacional em ambiente econômico mais restritivo. Em relação ao endividamento, em setembro de 2023, a dívida líquida encerrou em 8 bilhões 721 milhões de reais, com alavancagem de 3,28 vezes. Em relação à locação, a companhia encerrou o terceiro trimestre de 2023 com uma frota total de 45.161 ativos, sendo 35.062 caminhões e implementos e 10.099 máquinas e equipamento. Esse total representa um crescimento da frota de 17,1% em relação aos ativos no encerramento do terceiro trimestre de 2022. Agora vamos falar sobre o valuation do grupo Vamos, mas para isso estabelecer algumas premissas. Estabeleci o crescimento da receita líquida dos períodos de 2024 a 2028 em 15%, no período de 2029 a 2033, 10%, no período de perpetuidade, 6%, a margem EBIT para todos os períodos, 30%, depreciação para todos os períodos, 15%, investimento CAPEX para todos os períodos, 20%, imposto de renda e contribuição social para todos os períodos, 27%, variação do capital de giro líquido para todos os períodos, 5%, custo de oportunidade, a taxa de desconto para todos os períodos, 12%. Resumo do valuation da Vamos 3. Na fase de crescimento, 11 bilhões 712 milhões de reais. Na fase de perpetuidade, 19 bilhões 714 milhões de reais. Dívida líquida em 30 de nove de 2023, 8 bilhões 751 milhões. Valor justo total da empresa, 22 bilhões 674 milhões. Quantidade de ações, 1 milhão e 104 mil ações. Valor justo por ação, R$ 20,53. Considerando uma margem de segurança de 20%, o preço teto de cada ação da Vamos 3
ficou em R$ 16,42. Conclusão final. A Vamos 3 é uma empresa líder no setor de locação de caminhões, máquinas e equipamentos do Brasil, operando neste segmento há mais de 20 anos, através da antiga controladora JSL. Tendo em vista as minhas premissas acima mencionadas, fiz o valuation da empresa Vamos 3 por meio do método de fluxo de caixa descontado e cheguei a um valor justo de R$ 20,53 e considerando uma margem de segurança de 20%, cheguei a um preço teto de R$ 16,42, bem acima do seu preço de mercado na data da publicação deste podcast, edição 16. As informações constantes deste podcast podem ser utilizadas para auxiliar o investidor nas suas decisões de investimento, mas o investidor continua como o único responsável pela conveniência, oportunidade e pela tomada de decisão efetiva quanto à compra ou venda dos valores imobiliários, bem como se a análise se adequa ao seu perfil de investimento. Esse relatório foi baseado em informações públicas fornecidas pelo site de relações com investidores das empresas. Apesar de ser fontes consideradas fidedignas, não é possível assegurar totalmente a veracidade de seu conteúdo. Em atendimento à Instrução Normativa número 20/2021 da CVM, informo que as recomendações deste relatório de análise reflete única e exclusivamente as minhas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma totalmente independente. Informo que na data de publicação deste relatório, sou titular de valores imobiliários destes relatórios, não me enquadrando em nenhuma outra situação que possa configurar conflito de interesse, segundo o artigo 21 da norma supracitada. Este relatório não constitui oferta de negociação de qualquer espécie de títulos e valores imobiliários, e seu conteúdo visa única e exclusivamente fomentar a discussão dos temas apresentados, não se constituindo recomendação de compra ou venda, promessa de rentabilidade futura, tampouco garantia de resultados futuros ou isenção de risco para o investidor.